Agora vamos falar do setor automobilístico. Nós estamos na linha com o Rogério Goldfarb, que é vice-presidente da Ford América do Sul. Rogério, boa tarde. Boa tarde, Denise. Rogério, o setor já vem em recuperação há alguns meses, tanto no aumento de produção como de vendas no mercado doméstico. A produção de autoveículos, ela vem em crescimento aí já há quase 10 meses, uma expansão importante, expansão também das exportações, não é, e das vendas no mercado interno. Inclusive, chama a atenção que aumentou a demanda por financiamentos, pela aquisição de veículos financiados com parte dos consumidores, deixando meio de lado aquele temor todo relacionado à crise econômica, não é, Rogério? Pois é, a gente está vendo aí essa recuperação, né? A partir, na verdade, de maio, a indústria parou de contrair e começou a crescer. E vem crescendo, eu diria até de uma maneira robusta, né? Nós estamos aí com 9,4% de crescimento se comparado com o mesmo período do ano passado. E esse mês, até o dia 27, Denise, o crescimento nas vendas da indústria foi de 10,6%. É uma variação importante, ainda está longe de repor o que a indústria retrocedeu nos períodos do período de recessão econômica, mas uma variação de 10,6% significa um aumento, um incremento importante de produção relacionada a essas vendas, não é? Sem dúvida nenhuma. Isso é importante, é positivo para a indústria. Eu faria apenas dois comentários. O primeiro é que uma boa parte desse crescimento ainda é feita através da venda direta, são os grandes frotistas. Ou seja, o consumidor individualmente já começa a mostrar crescimento nas vendas também, mas não de maneira tão robusta assim. Né? Agora, Rogério, como é que vai ficar a situação do setor automobilístico com o fim do Inovar Auto? Há uma mudança aí da condição de estímulo ao setor, inclusive os estímulos dados à produção brasileira foram alvo de julgamento, de condenação pela OMC. Né? Então, há uma preocupação com relação a isso, a tributação que é aplicada sobre a importação de veículos. Eu queria saber qual o impacto que você prevê em relação a essa mudança, lembrando que o Inovar termina agora no final do ano. Você se refere, Denise, àqueles 30 pontos adicionais, né, de IPI, e a previsão agora para o novo regime automotivo, que é o Rota 2030, é que esse número seja muito reduzido ou eliminado. Né? Eu acredito que o impacto não será tão grande assim. E eu explico. Na época em que foi aplicado os 30% adicionais para proteger contra a exportação, o câmbio era muito diferente. Eu acredito que você se recorde disso. Era muito diferente dos patamares que nós temos hoje, né? Portanto, muito mais motivador para a exportação. Então, sem dúvida, vai abrir um pouco mais o mercado, mas não acredito que o impacto será tão assim, que nós vamos ter um problema com a produção nacional por causa disso. Agora, há uma cobrança também no sentido de o setor mostrar uma preocupação maior com outras preocupações que a gente tem visto no exterior em relação à utilização de outros combustíveis. Nós temos mudanças previstas, por exemplo, na Europa, né, essa preocupação com o meio ambiente. Então, se fala que a política a ser implementada aqui no Brasil deveria levar em conta também essas questões. Isso se fala principalmente na questão tributária, né? Eu acho que essa questão nós precisamos analisar dentro do contexto brasileiro, e aí eu faria alguns comentários. O primeiro é que nós temos uma das frotas mais ou menos poluentes do mundo, no sentido de que a maior parte dos veículos brasileiros tem motores pequenos, muito pequenos, motores de 1 litro, que não é a realidade de outros mercados. E o segundo ponto é de que nós usamos muito o etanol, né, que também não é disponível em outros países. Portanto, do ponto de vista de meio ambiente, a gente leva alguma vantagem. Agora, o que esses países estão fazendo é incentivando até a eletrificação, ou seja, o uso da eletricidade, seja em carros, em veículos híbridos, ou seja, em veículos elétricos. E isso é importante para o Brasil, não só do ponto de vista de meio ambiente, mas também e principalmente porque ele vai trazer uma tecnologia
totalmente diferenciada para o setor automotivo. E nós não devemos perder esse bonde da história, né? Porque senão nós não teremos a base tecnológica para ser competitivo nesse setor. E tem a questão da competitividade também em relação ao mercado internacional, visando as exportações do Brasil, que é um outro ponto importante, é uma outra janela de oportunidade para a expansão das atividades. A gente tem visto que está havendo uma expansão das exportações, mas com predominância do mercado argentino. E essa predominância argentina, Denise, se deve ao crescimento das vendas na Argentina. Ou seja, a indústria argentina cresceu este ano 30%. Teve um crescimento robusto. E nós aproveitamos esse crescimento para aumentar a exportação. Então, eu não diria que esse aumento das nossas exportações necessariamente deriva de aumento de competitividade. Pelo contrário, é uma oportunidade no mercado que nós já estamos, no mercado que está crescendo. O caminho para a competitividade, ele é um pouco mais longo e ele se faz em várias frentes. Obviamente, a Rota 2030, ela tem um papel muito importante. Mas nós temos uma base de custo brasileira que hoje é um grande problema e não está dentro das fábricas, está fora da fábrica. Nosso custo logístico, como você sabe, é muito alto. Custo de energia no Brasil hoje, comparado com outras regiões do mundo, também é alto, né? E a nossa taxa de juros, que felizmente está caindo, é ainda a terceira, se não me engano, a terceira maior taxa de juros real do mundo. Então, esses elementos terminam minando a nossa capacidade competitiva, mas não são desculpas para que a gente não avance em muitas outras frentes, e algumas delas a própria Rota 2030 vai ajudar. Agora, qual você acha que deveria ser o caminho para se ter esse estímulo a uma competitividade maior da produção, partindo especificamente do setor automobilístico? Porque nós temos o custo Brasil que afeta as várias áreas da indústria, toda a economia brasileira, mas especificamente em relação ao setor automobilístico. Acontece o seguinte, né, Denise? A competitividade mundial melhorou muito, né? Ou seja, a régua subiu, né? A China, que hoje participa aí, um dos maiores, é o maior mercado do mundo já, e já estão se esboçando exportação não só de veículos, mas também de projetos, eles levantaram muito a diferença competitiva. Isso é mundial, né? E nesse contexto, o nosso desafio é muito grande. Tem o custo Brasil e tem coisas típicas do próprio setor automotivo. Nós precisamos de uma taxa de retorno de capital que também viabilize, né, a nossa, por exemplo, investimentos na manufatura 4.0, né, que é a manufatura digitalizada, né, totalmente conectada. Nós precisamos avançar nesse sentido. E eu não posso deixar de dizer que nós também temos a maior taxa, né, de impostos do automóvel no mundo, né? Nós somos líderes de impostos. Então, tem, sem dúvida nenhuma, grandes, eu diria, barreiras para a competitividade. Agora, sem tecnologia, nós não vamos a lugar nenhum. E não adianta também querer compensar esses problemas que nós temos no âmbito doméstico, uma própria carga de impostos sobre o veículo nacional, taxando o veículo importado, né? Porque aí você apenas cria uma situação de reserva de mercado, de restrições a uma concorrência maior, é o fechamento do mercado que pode até não levar a essa melhoria que se espera da produção nacional, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa relação com os mercados externos são importantes. A gente tem que calibrar bem isso, tem que permitir a entrada, tá certo? Mas também você tem que ter um nível de restrição que não escancarem as portas e termine acabando com a motivação de produzir internamente. Nós estamos longe dessa situação ainda, eu acho que tem espaço e estamos aí defendendo esse acordo com a União Europeia, né? Que é um acordo importantíssimo e que eu acho que começa a trazer esses ares, né, de mercados externos aqui para o Brasil, e também será positivo para todos.
Agora, Rogério, como é que foi a situação do segmento aí de caminhões, que sofreu muito com a crise econômica, né? Porque aí a desaceleração da atividade nos vários ramos acaba afetando também a aquisição desses veículos utilizados no transporte de mercadorias. Eles também estão no embalo de recuperação da atividade econômica? Sem dúvida. A reação no mercado de caminhões demorou um pouquinho mais, né? O automóvel começou em maio, os caminhões a gente começou a ver os primeiros sinais em agosto. Mas veja, nós já estamos aí, esse mês, por exemplo, é impressionante, esse mês nós estamos com um crescimento com relação ao mesmo mês do ano passado de 42,9%. Porém, a base é tão baixa que meia dúzia de caminhões fazem essa diferença já. Mas o número de vendas está aumentando, né? E isso é PIB, né? Caminhão é produto interno bruto. A correlação é muito direta. À medida que a gente vê o PIB crescer, nós estamos vendo, tem uma relação direta, por exemplo, com o trânsito, né? O tráfego nas rodovias pedagiadas de caminhões está crescendo também. Venda de papelão, né, para embalagens também está crescendo. Ou seja, é a retomada, a saída do processo de contração da economia e de crescimento. Eu só faria o seguinte comentário: esses percentuais de crescimento que nós estamos vendo tanto no automóvel quanto nos caminhões, o crescimento deve continuar, mas esses percentuais altos, eu seria um pouco cauteloso em assumir que esse é o ritmo que nós vamos ver daqui para frente, tá? Que nós estamos com uma base muito baixa, muitos dos consumidores que estão entrando no mercado, como você disse, porque a confiança melhorou, mas são consumidores que já tinham crédito ou tinham caixa e estavam reticentes, né? E por maiores que sejam, ou por melhores que sejam as previsões para o ano que vem, vai ser um ano de eleições, né? Isso sempre traz um fator de incerteza. Exatamente. E o que a gente tem notado é que a queda da Selic ainda está, a transmissão na ponta para o consumidor, ela está sendo lenta. Nas nossas análises, ela não é suficiente para dar esses números de percentual de crescimento que nós estamos vendo. Por isso que nós acreditamos que são esses consumidores que tinham capacidade financeira, mas estavam reticentes e agora voltaram ao mercado. Mas o importante é que a inflexão aconteceu, né? Nós paramos de contrair e começamos a crescer. Temos um longo caminho pela frente. A indústria de automóveis está trabalhando hoje provavelmente com 45% de capacidade ociosa, e a indústria de caminhões ainda está na faixa dos 80% de capacidade ociosa. Então aí temos muito trabalho para recuperar os níveis que nós tínhamos lá para 2012. Rogério, antes de encerrarmos, eu queria que você falasse um pouquinho, antecipasse alguma coisa em relação ao Mustang 2018, que vai ser apresentado oficialmente amanhã, não é? Pois é, com essa inflexão, melhoria no mercado, eu acho que deixando essa crise para trás, né, nós voltamos a ter uma competição cada vez mais acirrada dentro da indústria. O nosso papel é nos prepararmos para essa competição. E o Mustang é um produto de nicho, obviamente, é um produto que está numa faixa de preço mais alto, mas é uma grande demonstração para nós da Ford do nosso potencial tecnológico. Esse veículo tem uma tecnologia embarcada, conectividade, segurança, performance, painel totalmente digitalizado, e é uma das razões por que nós estamos trazendo. Não só ele é um ícone, né, da Ford no mundo, mas ele também é uma vitrine de tecnologias fantásticas que vão estar disponíveis aí para o consumidor brasileiro, não só obter o carro, mas também como uma oportunidade de mostrar aquilo que a Ford está fazendo no mundo. Já vai chegar imediatamente ao mercado? Nós vamos começar a pré-venda mais para frente um pouco. Os carros, as vendas devem acontecer no começo do ano. E nós vamos fazer amanhã um grande evento, até inspirado no Mustang, que é um cavalo americano, né? Nós vamos fazer um grande evento no Jockey Club, com as primeiras unidades que chegaram ao Brasil.
aí para mais de 300 pessoas, entusiastas do Mustang, a imprensa, e um público bem variado, para comemorar o fim de 17, né? E um novo 18 aí com muita esperança, produto novo e emoções, né? Porque o Mustang é um produto de emoções, de adrenalina. Exato, ouvimos o Rogério Goldfarb, que é vice-presidente da Ford América do Sul. Rogério, muito obrigada, uma boa tarde. Eu é que agradeço aí a oportunidade, Denise, e a vocês todos aí da Jovem Pan. Um abraço.